Bom dia, com a santa paz de Deus. Aqui é a Margarete, irmã Margarete, que está ligadinha aqui com vocês. Se inscreva no meu canal para você não perder nenhum testemunho. Se inscreva, na minha simplicidade, mas a minha missão é de passar para vocês como a grandeza de Deus é maravilhosa. Eu já falei o meu primeiro testemunho, meu segundo testemunho, né? E agora eu vou para o meu terceiro testemunho. Faça sua inscrição, é muito importante, você que me acompanha, para você receber no seu dia a dia os meus testemunhos. Eu cresci, né? Casei muito cedo, tive 3 filhos maravilhosos. O nome dos meus filhos, Dayana, Darlan e Darley. São maravilhosos os meus filhos, ao qual eles nunca me deu trabalho. São pessoas muito cheias de Deus, muito cheias do Senhor. Mas vamos ao testemunho. Eu passei por muitos momentos de sofrimento e dor. E eu tive que ir para Brasília, eu fui embora para Brasília. E eu sentia muitas dores assim, ó, dos lados, assim, ó. E eu fui no médico lá em Brasília para fazer os exames. Eu morava lá no Gama, em Brasília, cidade em torno. E eu fui no médico, né, fazer exames. Isso eu já estava com 30 anos. Com 30 anos. Eu fui fazer, né, os meus exames, tudo. E levei no médico os exames. Eu paguei aquele ultrassonografia. Fiz todos os exames. E levei no médico. O médico olhou para mim e disse para mim: olha, você está com câncer enraizado. O câncer em você já está enraizado. E você tem 3 meses de vida. Foi isso que o médico falou para mim. Eu respirei fundo e ele fazendo as folhas lá, que ele disse que já não era mais para mim ir para casa, que de lá do consultório dele eu já estava recebendo as guias dos papéis já para internação, para mim ir direto para o hospital. E eu disse para ele que eu não queria aqueles papéis e que eu não iria no hospital, que eu ia para minha casa, porque ele me deu 3 meses de vida. É uma notícia, mas quem tem Deus não fica abalado, não é? E eu andava muito devagarzinho e sentindo estas dores muito fortes. Tomava remédio, as dores não passavam. E eu fui para casa, eu só levei os exames que constava que eu estava com câncer. Era câncer não era no útero, era acima aquele que forma as glândulas para menstruar. Eu esqueci o nome, onde que é. E era lá. Esse câncer. Assim o médico falou para mim.
E eu fui para casa e olhando para o céu e conversando com Deus. E eu falei com o Senhor: Deus, Senhor, eu quero ser curada pelo Senhor. Eu não quero ser curada pelos homens, mas eu quero receber a cura do Senhor. É do Senhor que eu quero a cura. E conversando com Deus. E todos os dias eu dobrava os meus joelhos. Todos os dias eu dobrava os meus joelhos, buscando o Senhor em casa. Eu abria a minha Bíblia, só dava Salmo 119. Só Salmo 119. E no sábado eu levantei, tomei um banho, me arrumei, fiquei bonita, mas eu não sabia para onde ir, aonde eu ia. Mas Deus já estava me preparando. E o próprio Espírito Santo de Deus me guiou, segurando na minha mão, me levou. E neste lugar eu entrei numa igreja. É numa igreja de crente, ao qual eu não vou falar o nome da denominação. Mas eu entrei. Ali não tinha ninguém, só tinha bancos, só bancos. E eu conversei com um pastor, ele perguntou se eu precisava de alguma coisa. Eu só pedi para ele oração. Eu falei para ele, se o senhor orar por mim, eu volto aqui. Mas se o senhor não orar por mim, eu não vou voltar mais. Mas eu não falei para ele o que eu tinha. Eu só falei assim para ele. Somente assim. E fui para casa. E eu ia nessa igreja só dia de sábado. Somente dia de sábado. E eu não tinha sido ainda batizada nas águas, né? E eu falei para ele que eu queria se batizar, que eu queria entrar nas águas do Santo Batismo. E ele disse para mim, você tem certeza que você quer? Eu falei, já passou, foi da hora. Já passou, foi da hora de eu me batizar. Aí ele disse para mim, para você batizar, você tem que frequentar, vir nos domingos, você tem que vir à igreja. Aí eu falei, tá bom, eu venho. E eu comecei a ir. Eu comecei a frequentar aí na igreja nos sábados de manhã. Era de manhã bem cedo. Eu ia. E da segunda, terceira vez que eu já fui, eu já não sentia as dores. Eu não precisava de tomar mais nenhum remédio. Eu não sentia dores. E comecei a buscar o Senhor Jesus. Eu não fui na igreja para buscar pessoas, para buscar banco, parede. Eu coloquei o pé na igreja determinada em buscar o Senhor Jesus. Eu fui determinada em buscar o Senhor Jesus. Eu fui, busquei, aconteceu o meu batismo. Eu tive uma libertação, que eu passei por uma libertação, ao qual foi muito forte, porque eu tinha traumas. Mas o Senhor me curou de tudo, me libertou dos traumas, dos medos. E eu estava evangelizando, eu passei a evangelizar.
Todos os domingos eu passei a evangelizar. E um belo dia, eu menstruei e eu fiquei 40 dias e 40 noites. Eu sentava no vaso, só descia pelotas e pelotas e pelotas. Mas eu pedi para o Senhor que eu queria ser curada por Ele. Então eu não fiquei desesperada, não fiquei desorientada, eu fiquei só na fé. Naquela fé inabalável, na certeza que o Senhor Jesus, que Deus estava me curando, me limpando, tirando aquele câncer. E eu fiquei 40 dias e 40 noites. Cada sentada no vaso era como se estivesse enchendo um balde, porque estava me limpando por dentro. E eu passei esse procedimento e não procurei médico, não fui no hospital. Eu não me desesperei, porque a minha cura era eu e Deus. E conversei na igreja o que estava acontecendo comigo, eles me ajudaram em oração. Em muita oração eles me ajudaram. E passei por esse procedimento por 40 dias e 40 noites. Acabou. Depois de 40 dias e 40 noites, acabou. Deus me limpou totalmente por dentro. O médico, lá de Brasília, eu morava no Gama, ele me deu 3 meses de vida. Apenas 3 meses de vida. Hoje, eu estou com 55 anos. Com 55 anos. E Deus, naquela época, Ele me limpou. E da forma que Ele me limpou o meu corpo, Ele também apagou todo o câncer que estava no papel dos exames. Estava tudo apagado. Aonde o médico me mostrou que tinha um câncer, nem no papel não tinha mais. O Senhor me livrou, me libertou, arrancou todo o mal, arrancou pela raiz. E eu não tomei nenhum comprimido. Só foi a minha fé, oração, a minha entrega total e completa ao Senhor Jesus Cristo. Isso foi um fato verdade na minha vida real que aconteceu. Eu estava com 30 anos e hoje eu estou com 55 anos. E eu morei por volta lá em Brasília, no Gama. Foi 10 anos que eu morei lá. Eu morei lá em Brasília. Então foi uma fase que eu morei, uma experiência com Deus muito grande. E fiz novos exames e não tinha mais nada. Então, assim, não se desespera, entra na presença do Senhor. Ainda que você tenha fé do tamanho de um grão de mostarda, Deus faz movimento na sua vida, porque Ele faz na minha. Então, os meus testemunhos são testemunhos fortes. E eu não preciso de inventar. Isso é a real, é a vida real da minha vida, o que aconteceu comigo. Eu sou uma mulher feliz, cheia da graça do Senhor Jesus.
Então, já aconteceu atrás muitos livramentos. Eu tive muitos livramentos, porque o Senhor me mostra, o Senhor revela para mim. Mas esse foi um dos testemunhos muito forte, que me marcou muito. E eu passo para vocês, tá bom? Eu abraço vocês com a santa paz de Deus e que Deus te abençoe.